vida temos pra viver aqui? Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês em mais uma manhã, podendo compartilhar um pouco da porção da Palavra de Deus. Como nós prometemos que iríamos voltar, e Deus assim nos permitiu que voltássemos hoje para falarmos um pouco a respeito desse tema sobre chamados para a comunhão, parte 3. E no programa anterior foi bacana aqui o nosso bate-papo, que nós olhamos aqui uma porção das Escrituras relacionada ao Evangelho de João, capítulo 14, onde nós dividimos ali a questão da casa de Deus, Cristo como a casa ou como o lugar de morada. E nós vimos que no Evangelho de João, capítulo 14, não se trata de um lugar físico. O lugar de morada ali é Cristo. E aí nós também vimos um ponto diferente, e um ponto, é claro que está bem claro dentro do Evangelho de João, que não só a casa ali é espiritual, como também o caminho que leva a esta casa. Então no versículo 3, Jesus, no versículo 2, ele fala que na casa do Pai havia muitos lugares de morada, e também no versículo 6 mostra que Jesus ele é o caminho que leva a essa casa. E nós não podemos imaginar que Jesus é uma estrada ou é um caminho literal, porque ele é uma pessoa. Então, dentro do mesmo princípio, nós vimos que tanto a casa como o caminho que nos leva a casa se trata da mesma pessoa. Ou seja, a intenção de Jesus ao falar desse assunto ali é nos mostrar que nós somos chamados para dentro dessa comunhão, para estarmos exatamente aonde ele já estava, que é dentro da comunhão, ou seja, aquela comunhão que ele tem com o seu Pai e a comunhão que o Pai tem com ele, nos levando também a provar dessa comunhão. Nós já vamos voltar nesse assunto, e aí você vai entender um pouco mais, né? Se você não ouviu esse assunto, você pode também acessar o site também do Canal 23, e o www.canal23, Star News, né? Você vai lá, programa Vida para Todos, e você pode ver o nosso programa também pela internet, e você vai ficar bem inteirado desse assunto aí. Nós já vamos voltar com esse assunto, não saia daí, nós queremos participar com vocês, lermos alguns trechos aqui, creio que vai ajudar você, nós vamos ser ajudados também nessa manhã. Rafael, bom dia, Rafael, dia, Antônio. Tudo bom? Como Graças passou esses dias? Muito bem, né? Junto com os irmãos aí, e podendo desfrutar dessa palavra, né? Como o Antônio disse, realmente tem tanta coisa para a gente ser falada aqui, para tanta coisa a gente poder levar, né, para vocês, tanto conteúdo, tanta revelação que o Senhor, pela misericórdia dele, tem revelado realmente para alguns, e está revelando para você hoje. Eu creio que você não pode perder essa oportunidade de conhecer essa verdade, né? A verdade que realmente nos ajuda, que nos liberta, que nos cura, que nos tira de toda a angústia, de toda a ansiedade que tem e que o mundo oferece, né, Antônio? Existe, já que nós estamos falando de casa, né, existe uma casa física e existe uma casa espiritual. No programa passado você falou que até nós, os seres humanos, somos espirituais e físicos. É verdade, porque nós temos algo dentro de nós que contata as coisas espirituais, que é o nosso espírito, né? Por meio do nosso espírito nós contatamos aquele que é espiritual. Olha só. E aquilo que é físico, como você está vendo aí hoje, eu consigo contatar as coisas físicas, porque sem isso eu não poderia
contatar as coisas físicas, né? E Deus nos criou tantos físicos com o corpo para contatar o mundo físico e com o espírito para contatar ele que é espírito. É verdade. E dentro desse espírito e corpo existe a alma do homem, que é intermediária. É que fica ali. Ela serve, Rafael, a alma para, no caso, para contatar o mundo psicológico. O mundo psicológico e também para levar, né, vida, né, porque ela é uma ponte, né? Ela é uma ponte, né? Mas é por isso que o pecado danificou a alma do homem, né? E o corpo foi arruinado por consequência disso. Inclusive até a velhice, a morte, doenças consequências dessa ruína, né? Que entrou, né? O homem usou a sua mente, porque a alma é a mente do homem, vontade e emoção, aonde está ali o seu psique. É verdade. Né? Aquilo que ele contata, o mundo emocional, da razão, da lógica, os pensamentos dele é a alma. Ele usa até para ler a Bíblia. Usa até para ler a Bíblia também e para compreender o plano de Deus. É verdade. Até para entender como Deus criou o homem, né? Para entender essa questão de comunhão de Deus, o homem. Então Deus pôs uma mente no homem. E nós somos espirituais e somos também materiais. Né? Somos material e espiritual. Temos um lado, um órgão em nós, podemos usar essa palavra só para podermos exemplificar. Temos um órgão chamado espírito humano para contatar Deus. Temos um corpo físico para contatarmos o mundo ao nosso redor, o mundo físico. E a Bíblia fala então dessas duas coisas, Rafael. Fala do mundo de coisas materiais e de coisas espirituais. É verdade. E pelo fato da Bíblia falar de um lugar de morada físico e um lugar de morada espiritual, tem trechos na Bíblia que não são bem compreendidos, porque alguns aplicam o lugar que era para ser físico, entende isso como espiritual, e o lugar que é espiritual acaba entendendo isso como um lugar de habitação físico, né? É que nós falamos no último programa, falamos com respeito a João 14, que fala com respeito a uma habitação espiritual. Esse lugar de João 14 dá para entendermos que ele é espiritual e não físico, porque é claro que quando toma essa ideia de lugar de morada aqui, em João 14, no Velho Testamento havia um lugar de morada que era um lugar de morada físico, de habitação física, que era até mesmo usada como alegoria da igreja, que era a casa espiritual, que a partir do Novo Testamento, aquelas alegorias físicas no Velho Testamento, como o tabernáculo, você lembra do tabernáculo? O tabernáculo, é verdade, o tabernáculo, o templo. O tabernáculo era espiritual no Velho Testamento? Não, ele era físico, né? Físico. O templo. O templo de Salomão, era um lugar físico. Então, devido a essas questões de tudo, de ter passado por o tabernáculo, o templo de Salomão, e ter chegado a ter essa adaptação, né? Ou essa transição, nós podemos dizer, algumas pessoas ainda não conseguiu acompanhar, porque leva até hoje esse tipo de ensinamento, que quando você vai num lugar para adorar a Deus, que lá é a casa de Deus. Né? E na verdade não é correto essa geralmente porque acredito que desde criança, quando a gente aprendeu as primeiras vogais ali, então eu tinha lá o I de igreja, né? A cruzinha, né? Um cachinho de uva, o U de uva, né? Tinha um cachinho. E a igreja tinha a cruz ou a capelinha, aquela capelinha que foi nos ensinado que aquilo lá é a igreja. E a igreja, na verdade, ela não tem nada a ver com o templo. Não tem nada a ver. Ela é um templo, mas não é físico. Não é físico. Ela é um templo espiritual, é a habitação do Pai e do Filho naqueles que creem, ou seja, nos cristãos, né? Tanto evangélicos, católicos, ou seja, aqueles que creem em Cristo, se torna essa ampliação. O templo do Espírito Santo. O templo, ele se torna ampliação. Ele agora é o templo, né? Agora ele... Não é mais E lembrando que quando Deus vem, ele vem habitar no Espírito, que é o ser divino. Espírito, não no corpo. Não no corpo. No corpo, ele vem no Espírito do homem. Não há como Deus morar dentro do corpo humano, né? Não tem. Ele vir. Mesmo porque essa vinda também do Filho e do Pai
para estar em nós também não se dá fisicamente. Aí você fala, mas não pode ser físico porque Deus é espírito. É claro, mas tem alguém dentro da deidade que não é só espiritual agora, porque Cristo agora é físico, né? Físico também. Cristo, uma vez que ele se uniu, se fez homem, ele permanece ainda tendo parte das coisas dessa criação humana. Ou seja, Cristo hoje tem um corpo humano. E tem, embora ressurreto, mas tem um corpo humano. Eu conheço aqui hoje, que eu posso falar para vocês, 2 versículos, né, em 2 lugares distintos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Olha, Zacarias 13, né, fala que nós... Embora que em Zacarias, no Velho Testamento, quando falava de Jesus pisando os pés, vamos ler esse versículo? É Zacarias se nós 13, né? Encontramos ele aqui. Se você quiser nos acompanhar aí na sua casa aí, tá antes do livro de Malaquias, você vai ver esse versículo aí, né? Aqui ao vivo aqui, nós não separamos nada, não tem marca-texto aqui. No Zacarias 13, versículo 6. Isso. É isso, Rafael? Como que está aí? Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Isso vai ocorrer quando? Porque aqui fala, se alguém lhe disser, é uma profecia do profeta Zacarias. Está falando na volta do Senhor. Ele está falando da vinda de Cristo na sua segunda vinda. Na sua segunda vinda. Que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Você vê que Zacarias está falando de um evento da segunda vinda de Cristo, que ele voltará a segunda vez para estar nessa terra, ser visto nessa terra, não visto nos céus, mas ser visto aqui nessa terra. E de acordo com o 14:4, olha, o 14:4 fala que é o lugar de aparição. Porque Cristo não vai aparecer no Brasil nem nos Estados Unidos, né? Ele vai aparecer fisicamente, como ele vai voltar, tendo que estar, né? Pelo fato dele também estar agora ocupando um lugar no espaço. Porque antes da encarnação, o Verbo de Deus, o Filho, não ocupava um lugar no tempo e no espaço. Né? Ele poderia estar fora do tempo e do espaço, estar em todo lugar, como pode estar agora ainda. Como também pode. No Espírito Santo, no Espírito. Ele pode estar em todo lugar, porque Ele é Deus, também é onipresente, podendo estar. Mas Jesus não tem só um corpo espiritual, Ele tem um corpo pessoal, além do corpo espiritual. Ele carrega aqui, né? Ele carrega, né, feridas. Ou seja, Jesus tem mão ainda hoje, mesmo depois feridas, né? Porque eles estão perguntando que feridas são estas nas tuas mãos. Isso diz respeito àquelas cicatrizes que foram feitas na mão de Jesus e nos pés. Na mão e no pé. Então mostra que ainda ficou, existe a marca, né? E ele poderia ter retirado, né, Rafael? Mas... Se tem técnica humana para retirar a cicatriz... Você imagina espiritual. E Deus, sendo Deus, você acha que ele precisava ter cicatrizes? É verdade. Mas é para mostrar, realmente para cumprir essa profecia. Cumprir essa profecia e mostrando que ele não é outro, a não ser o mesmo que passou pela encarnação e que ainda tem parte dessa criação nele, né? Sendo espiritual e sendo humano, sendo divino e humano. E você disse que ele vai descer num monte aqui, né? Num lugar, né? Lugar físico. É interessante que ele desce num lugar físico, geográfico, porque ele tem que ocupar um lugar hoje geográfico no espaço. E é interessante que mostra que os pés dele, porque Jesus hoje não é apenas espiritual, né? Como uma luz ou um vulto ou algo transparente. Jesus hoje tem um corpo sólido. É importante isso aqui, né? É muito importante. Difícil entender isso aqui, né? Como que Jesus, que é Deus, né? O Verbo de Deus que se fez carne, ainda preserva algo dessa criação. Então, o versículo 4 fala que naquele dia, ou seja, aquele dia aqui é o dia do retorno de Cristo, é o dia, diz respeito à vinda, a segunda vinda de Cristo, que é na verdade essa sua segunda vinda é para instituir o reino de Deus na terra, que está relacionada, Rafael, com aquela oração de Mateus 6. O Pai Nosso, né? O Pai Nosso, bem conhecido, né? Estabeleceu o seu reino aqui na terra, né? E também Apocalipse 11. Por que ele não fala de estabelecer o reino nos céus, Rafael, e na terra? Porque lá nos céus não tem problema, né? Lá nos céus está tudo certo, os anjos estão submissos a ele,
ele tem o seu reino estabelecido, mas aqui na terra, devido ao pecado, devido à rebelião, rebelião acho que é a palavra mais certa, né? É rebelião, porque é aquilo que a gente viu nessas semanas passadas, né? A rebelião, e acabou causando, né, uma situação, né? E agora o Senhor vai ter que tratar. Olha, o Senhor vai tratar. Ou seja, o reino de Deus, embora a terra também faz parte do reino de Deus, está dentro do reino de Deus. Tudo é dele, mas teve alguém que entrou. Mas dentro da casa desse reino, se podemos dizer, tem um problema dentro do reino de Deus. Teve um problema e vai ser tratado, né? E é na terra. E é na terra, porque no céu já não tem mais lugar para ele, né? Lá não tem lugar para ele tomar. E quando Jesus volta agora, nesse Zacarias 14:4, naquele dia, é o dia que ele vem estabelecer o seu reino definitivo, visivelmente, e estar visivelmente entre os seres humanos. Entre o povo, né? Entre o povo. E aí ainda fala que ele vai repartir um monte, né? Então, quer dizer, ele vem fisicamente e também, posso dizer que espiritualmente numa pessoa só. Vamos uma pessoa assim. Só, não tem como dividir. Uma pessoa com poder espiritual, uma pessoa sendo Deus, né? Vamos usar esse termo. 100% Deus e 100% homem. A gente gosta de falar isso, que né? Que mistério, né? Que coisa, né? Como é que pode, né? Então ele vem com esse poder em glória, porque a Bíblia fala que vai ser em glória. Sim. Mostrando toda a sua autoridade, porque quando ele veio pela primeira vez, ele veio como um carpinteiro. É verdade. Nascido de Maria e José. Né? Num corpo de carne. Agora ele vai mostrar realmente que provou quem ele é. Até fraquezas humanas. Fraquezas humanas. Teve fome. Né? Foi maltratado. Não provou o lado da imoralidade. Nunca errou. Né? Nunca, de como corrupção. você disse, né? Nunca pediu desculpa. Nunca. Porque não teve nenhuma falha. Que coisa, Como é que ele pode pedir desculpa? Você pede desculpa porque você erra. Você lê no Evangelho, nunca você aparece. Você pede perdão porque você errou gravemente. Agora, você não vê o Senhor. Uma frase dele na Bíblia, nos Evangelhos, pedindo desculpa a ninguém. E porque nele não se acha erro. Não se acha fraqueza. Embora foi homem, permanece homem. Esse é o detalhe, importante. Esse é o detalhe. Foi homem, permanece homem, tem um corpo, né, semelhante ao corpo humano, mas um corpo sem pecado, incorruptível, não com essas mesmas substância humana, né, como essa carne humana fraca, né, com sangue, né, humano tão fraco. É homem, mas podemos falar que esse homem é um homem genuíno que teve, na verdade, a sua humanidade elevada, né? É uma humanidade elevada, ou seja, é aquele homem que Deus desejava ao criar o primeiro homem, era para ser aquele homem original. O que esse primeiro homem original, Adão, não pôde representar e produzir uma raça que estava à altura da satisfação de Deus. Então, o próprio Senhor, o próprio Cristo veio, tomou parte nessa criação para gerar uma raça, né, de acordo com o próprio Deus. Podemos dizer que ele é o último Adão, gerando uma raça agora incriada, né? Uma raça agora que a partir dele mesmo gerou os seres humanos que permanecem sendo seres humanos, mas com a natureza divina. Isso ocorreu porque ao crer em Cristo, o Espírito Santo veio a nós, entrou no nosso espírito humano e nos fez participar da comunhão de vida e natureza com o Pai. E agora, por meio dessa união, Rafael, de Deus e o homem se tornou lugar de habitação de Deus e Deus se tornou lugar de morada do homem. Isso é verdade. Né? Nós vimos isso daí, né, em alguns trechos da palavra do Antigo Testamento, como Zacarias, né, e aquilo que o Antônio mencionou agora. E também no Novo Testamento tem uma outra passagem também, que fala que até os discípulos ficaram atemorizados quando viu Jesus, porque até eles não conseguiam compreender isso daí que nós estamos falando. Olha. Né? Aqui em Lucas 24, eu vou ler apenas uns 3 versículos, que fala assim, o 37, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito.
Olha só. Né? O 38, mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobe em dúvida ao vosso coração? Ele já sabia antes até dos discípulos perguntarem. Vede as minhas mãos e meus pés, aí novamente, voltando ao mesmo termo, né? Que sou eu mesmo, apalpai e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Que coisa, hein, Rafael? Aí depois ele mostrou o pé e a mão aqui novamente, e fala, então, no 42 fala, então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. E isso mostra realmente que uma pessoa que não tem um corpo físico não pode ter esse desfrute, não pode conseguir alimentar algo físico. Se ele é espiritual. Isso dá para nós percebermos que dentro dessa chamados para a comunhão parte 3, nós estamos de fato mostrando que há coisas que se aplica a Jesus que é física. Sim. Como o seu corpo ainda ocupa um lugar, tem o seu corpo físico, ele também tem o seu corpo espiritual. Há trechos na Bíblia que se refere ao corpo físico de Jesus, mesmo após a ressurreição, e há coisas que se referem ao seu corpo espiritual, que é a igreja, que também é descrita como a casa de Deus. Em João 14, ela aparece, essa casa de Deus, como sendo o Filho de Deus como o lugar de morada, que por meio da sua morte e da sua ressurreição, ele se tornou a nossa justificação, né? Resolveu o problema do nosso pecado, nos reconciliou, né? Quitando as dívidas que o homem tinha com Deus, e nos fez esse lugar de morada espiritual. Então há lugar na Bíblia, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 2, que Jesus está falando do seu corpo físico. Né? Aqui no capítulo 2, quando ele vai falar de destruir o templo, né? No 2,19, ele fala de um corpo físico dele. No capítulo 2 ele fala do seu corpo físico. É verdade. Não está falando da igreja como seu corpo. Lá no 14 ele fala da igreja como seu corpo, como essa casa que ele edifica. Espiritual. E aqui ele trata físico. Aqui ele está tratando de um princípio físico, né? No 19 mesmo, e ele fala assim, João 2,19, fala, Jesus lhe respondeu, destruí este santuário, não destruirei. Ele está falando para os judeus, se vocês destruírem esse santuário, vocês podem destruir este santuário, ou seja, falando do corpo dele, que ele reconstruiria em 3 dias. 3 dias. Né? Então o santuário aqui não está se aplicando a algo espiritual. E eles não entenderam, porque quando falaram com respeito a esse assunto, eles falaram, mas esse templo aqui, eles entenderam que era o templo, né? Esse templo aqui demorou 46 anos. Você vê que quando está falando de coisas físicas, ele está falando de algo físico, do corpo físico. Só que a ideia deles, né, por não estar tão claro, está achando que ele está falando a respeito do templo de Salomão, que demorou 46 anos. Como também ele conversou ele teve aqui uma conversa com Nicodemos, ele disse aqui, fala assim, ó, bem simples, aqui ele fala assim, então lhe perguntou, em João 3,9, então lhe perguntou, Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não credes como crereis se eu vos falar das celestiais. Então você vê como é que tem uma dificuldade que as pessoas de têm. trazer o que é celestial. Por isso que essa questão da oração do Pai Nosso, de estabelecer o reino, é estabelecer um governo celestial. E isso é muito complicado, porque nossa mente, o nosso pensa que é só espiritual também. E o reino de Deus, ele é tanto espiritual como físico. Ele porque ele vai estabelecer o reino dele não fisicamente. Aqui. Fisicamente. É a ação do espiritual sobre o físico. É espiritual, mas vai se tornar visível. Esse reino espiritual governa a esfera física. Então tem hora que Deus está falando de coisas espirituais e que tem ação sobre as coisas físicas, e tem hora que a Bíblia só está falando de coisas físicas,
né, que tenham para levar a nos compreender uma realidade espiritual. E muitas das vezes nós não compreendemos por quê? Porque somos terrenais. É a mente, o problema de compreender é aquela questão do desequilíbrio, como fosse aquele movimento pendular, né? Uma hora nós pendemos só para um lado, outra hora só para outro lado, né? Não conseguimos definir e ter o equilíbrio exato, né? Por exemplo, o João 14 que nós mencionamos no programa anterior, ali ele não está falando de nada físico. Lá ele fala apenas de um lugar de morada espiritual, enquanto em João 2... E aqui ele falou com respeito, aqui mencionei em Nicodemos 3, ele falou sobre o batismo. É algo espiritual. Falou do batismo espiritual. É interessante que ele fala do novo nascimento. Fala para Nicodemos, se você não nascer de novo, aí Nicodemos acha que ele precisa ir na barriga da mãe físico aí, e nascer. Você está vendo como é que é? O Senhor fala espiritual, ele entende físico. Quando o Senhor fala de coisas espiritual, físicas, o povo entende que quando o Senhor fala fisicamente, o povo entende espiritual. Quando o Senhor fala espiritual, o povo espiritual. É brincadeira, né? Não é fácil, não. E você estava falando que a gente estava comentando com respeito a essa questão de morada lá em João, né? De ser João 14 ser algo espiritual. Nós estamos falando com respeito a algumas coisas físicas. Bem lembrado isso aí. E com respeito, então, a questão onde os seres humanos, as pessoas vão morar, então? Ou seja, aqueles que creem na Bíblia, que também creem, eles têm fé também em um lugar de habitação. É claro que nós já comentamos em alguns programas que Deus nunca mudou seu propósito original. Quando ele alinha para compreender a Bíblia, é compreender o propósito original de Deus. Ou seja, quando primeiro, Deus em sua criação cria o universo. Zacarias 12 está falando a respeito de estender os céus, formar a terra e criar o homem, pôr o espírito dentro do homem. Então existe uma sequência na criação. Na criação Deus cria o universo, depois ele cria os mundos físicos dentro do universo, seleciona a terra, porque é uma escolha de Deus. Ele poderia ser Marte ou Júpiter, mas ele escolheu a terra, não é o homem que escolheu a terra, né? Porque Deus é quem escolhe a terra, cria um ecossistema, desenvolve uma vida apropriada para que o homem pudesse, é claro, pondo a flora, a fauna, né? Criando os meios para alimentos desse homem e para que ele pudesse ter uma condição de estar no planeta Terra. Porque o alvo de Deus ao criar esse sistema, descrito em Gênesis, para pôr o homem nesse lugar, o alvo dele não é estar com o homem no céu, porque senão ele teria criado o homem no céu. Agora, quando ele vem, então a linha, para não perdermos o alvo da intenção de Deus, nós precisamos ver o plano original. O que Deus tinha originalmente, no início. Então, em Gênesis mostra que ele quer viver com o homem nesse lugar que ele escolheu no universo, que é a Terra. Então ele queria estar com o homem, ter comunhão com esse homem na Terra. E ele começa isso em miniatura, né? Primeiro ele faz um jardim no Éden, para que a vida a partir do jardim pudesse encher toda a Terra. É que nesse percurso, ao fazer o jardim, pôr o homem no jardim, foi interrompido esse plano, não frustrado, né? Foi apenas... foi colocado ali uma vírgula nesse plano, né? Podemos falar que foi inserido uma vírgula, porque houve o problema da queda e da rebelião. Só que Deus não abriu mão de ter esse lugar físico de morada com o homem físico. Então isso vai ocorrer. Vai ocorrer, ou seja, Deus quer estar com o homem em um lugar físico. Vai ter até chegar nessa situação, vai ter algumas coisas ainda para acontecer, né? Como o reino milenar, né? Primeiro ele precisa trazer uma realidade espiritual. É verdade. No seu povo, nos cristãos. Ele vai trazer isso quando ele estabelecer o seu reino aqui. Está fazendo hoje, né? Gerando um povo que é igual, pessoas, que tem a sua vida e a sua natureza, trabalhando essa vida, né? Nos que creem nele, né? Para que no futuro ele possa passar essa terra, de fato, podemos usar a palavra, uma recriação total dos céus e terra. Isso. Mas lembrando que o homem não foi feito para estar no céu, o homem é feito para estar na terra. E Deus quer tanto o homem e quer viver tanto com o homem na terra,
que ele se fez carne para estar com os homens na terra. Até o homem participar desse novo céu, nova terra, né? Ou lá no final também, que é a Nova Jerusalém, tem muita água para rolar, não tem? Essa Nova Jerusalém é um lugar físico também, tem ela espiritual e física. E tem muita água para rolar, né? Tem água para rolar. E a gente sempre ouve falar que o ser humano quer ir para o céu. E Deus quer vir para a terra. É um caminho, Como uma contramão, né? Porque Deus está descendo, né? E o homem está querendo subir. O homem, na verdade, ele está querendo subir, né? Ele não sobe, né? Ele está querendo, né? O homem, né? Ele quer, né? Mas Deus quer estar com o homem. O céu sem Deus, Rafael, não é céu. Né? Se Deus vai deixar o céu estar com o homem na terra, então a terra se tornará parte dos céus. Vamos ler um versículo para nós finalizarmos? Né? Finalizar aqui essa intenção de Deus em Apocalipse 21. Isso é físico. Agora é físico. Agora é físico. Agora né? é físico. O lugar de morada, né? Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 1. Ó. O versículo 1, quer ler ele aí? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Né? Olha só. O primeiro céu e a primeira terra passaram. E o versículo, olha o versículo que mostra que Deus estará com os homens. Não, ele estará entre os homens, ou seja, na habitação dos homens. A habitação dos homens é a terra, não é o céu. É o 3, né? O 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Essa palavra aqui, estará, é importante, porque Deus é quem está com o homem aqui. E eis o tabernáculo, né? Que a tabernáculo é morada, né? Habitação. Habitação, correto? Seria morada ou habitação, né? A habitação de Deus com os homens. Podemos ser ousados, e é claro que a Bíblia mostra isso não tão claro, que a sede do governo administrativo de Deus será a terra. Ela vai deixar de ser os céus. Ele vai governar o universo a partir da terra. Porque lá já está tudo certo, né, Antônio? Lá está certo. Agora ele vem para a terra e ele desejou, escolheu, Rafael, estar na terra e a terra ser agora o centro da sua administração no universo. Muito bom, né? Encerramos aqui novamente, né? Mas nós queremos agradecer. Eu acredito que esse assunto aí, nós não vamos pôr um ponto final, mas uma vírgula nele. Quem sabe voltamos a comentar algumas coisas a respeito. Com certeza. É claro que tudo que nós falarmos aqui tem uma ligação. Tem uma base bíblica, né? Base bíblica e ligação com esses demais assuntos. É verdade. Que trata do reino de Deus, né? De Deus e o homem. Graças a Deus, muito obrigado por participar conosco. O Senhor possa abençoar o seu dia hoje ainda, acompanhar você no serviço, guardar você, sua família dos acidentes, né? Te dando saúde física e uma boa, né? Saúde espiritual, com a mente sóbria, para que você possa passar o seu dia, viver os seus dias, sendo feliz em tudo aquilo que você realizar. Viu? O sangue de Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós, e o Senhor nos guarde hoje e para todo sempre, viu? Deus nos abençoe, né, Rafael? Amém. Louvado seja o Chegamos Senhor. ao final de mais um programa, mais um, né? Haverá outros, né? Jesus é o Senhor. Espero que você tenha gostado. Tudo isso para que você possa compreender um pouco mais a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Até o próximo programa, Vida para Todos. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição. Não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras